Curva um pouquinho sua cabeça, vamos orar. Pai querido e eterno, em nome de Cristo Jesus, eu venho na condição do teu servo aqui, trazer aquilo que o Senhor já há alguns dias tem falado no meu coração. Então, não sou eu, Pai. O Senhor me escolheu para ser um instrumento. Que eu quero poder ser fiel àquilo que o Senhor falou para mim. Eu quero poder ser só um instrumento. Nada de mim, Senhor. Resistência zero do meu espírito ao agir do teu espírito. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor prepare os nossos corações e mentes para receber essa palavra, que também que essa semente possa produzir em nós um bom arbusto, dar frutos bons que permanecem, Pai. É assim que eu te peço, já declarando que toda a atmosfera desse lugar seja guardada. Põe os teus anjos ministros, guerreiros, guardadores ao redor de todo esse local, guardando cada conexão elétrica, eletrônica, sinal de internet, que as nossas atenções estejam viradas para o que o Senhor estiver ministrando através da minha vida e não em mim. Meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que haja realmente temor e tremor da minha parte para declarar o que o Senhor deseja que seja feito, para a honra e glória do santo nome. Pai, eu te peço, continua permanentemente entre nós, nos ministrando e fazendo a tua boa obra, Pai, porque aqui nós viemos para te cultuar e te ouvir, Senhor, para saber, Pai, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Por isso, Deus, eu te peço, continua, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Dá uma forte salva de palmas. Mateus 3, a partir do 16, fala assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amados, assim como aconteceu no livro de Jó, houve ali uma ação tremenda do nosso inimigo contra a vida de Jó, o tentando a ser distanciado do amor de Deus. E nessa passagem, Satanás tenta, de uma forma contra Jesus Cristo, subverter o plano que Deus tinha através do seu Filho, para que através do seu Filho fosse conseguido aquilo que foi interrompido lá em Adão e Eva, quando de novo o inimigo subverteu o plano de Deus. E não seria diferente com Jesus. Jesus foi exposto a uma privação de água e alimento por 40 dias. Não é fácil. Eu já fiz jejum de água por alguns dias e uma vez dela eu fui para o hospital. Não é fácil. 40 dias sem água, sem alimento, é para poucos. Mas existia um propósito. Existia realmente algo tremendo ali. Jesus resistiu às forças de uma forma poderosa, a uma investida de um inimigo muito forte, talvez igual ou mais forte ainda do que Satanás. E esse inimigo, que é o sentido de sobrevivência, é algo difícil de ser dominado, de ser domado. O desejo de água e comida para sobreviver assolaram o coração de Jesus, assim como eu e você somos assolados se nos vermos em uma situação de necessidade de sobrevivência. Jesus queria comer, Jesus
Jesus queria beber. Imagina no deserto, fome e sede é a coisa mais fácil de se ter. Mas ele sabia, Jesus sabia, que ele precisava vencer aquela vontade, ele precisava vencer aquela situação que o Espírito Santo o conduziu para viver. Porque algo maior já estava escrito para acontecer através daquela guerra, através daquela dificuldade que ele precisou passar. Amados, maior do que a fome e a sede, maior do que o sentido de sobrevivência, é o sentimento que eu e muitas vezes temos que enfrentar, que são os nossos desejos e são as nossas vontades. Que inimigo poderoso que são essas duas palavras em nossas vidas: desejo e vontade. Devem ser tratados não como inimigos, mas combatidos, porque eles são a minha tentação. E se existe um título para essa pregação, é a minha tentação. A minha tentação, através do desejo e da vontade, pode provocar eu posso colocar um fim, uma consequência muito ruim, se nós não soubermos lidar com essa tentação, que é o desejo, que é a vontade. Eu vim a saber que um diácono querido nosso, Luan, não pôde vir. Ele e Fernando estavam vindo para cá, aconteceu um imprevisto. Eu sei que a tua vontade está aqui, Luan, eu te abençoo e declaro, você está conosco. Fernando, sua família, amém? Vocês estão conosco, nós amamos vocês, tá bom? Vocês estão aqui junto. E eu queria dizer que esse desejo, essa vontade que nós enfrentamos diariamente com diversas coisas, cada um tem os seus desejos, cada um tem as suas vontades. Nós temos que entender que eles devem ser trabalhados. E assim, vai comigo lá em Gênesis 3, no verso 4, diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tornou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amados, desde sempre eu e você somos tentados. Cara, se tem uma coisa que eu sou tentado, é sempre. Ontem eu fui tentado a sair na mão com um guarda. Mas não era um guarda qualquer. Eu na vinda para cá, pra gente tentar comprar uma passagem mais barata, aí compra aquelas passagens que você vai para lá do outro lado do mundo, fica lá, né, uma semana e continua. Só que eu fui parar em Londres ontem. Fiquei 8h30 em Londres ontem fazendo um stopover para, seguir o Porto. E nós temos o pastor Phil, que está lá cuidando da igreja em Londres. Combinamos com ele: vamos tomar um café. Pô, glória, vamos. Cheguei nada, cheguei as malas. Peguei, eu troquei dinheiro, correndo. Peguei o metrô e fomos lá, nos encontramos. Foi um dia maravilhoso. Eu e o Phil conversamos, trocamos ideia e tal. Vamos embora, vamos. Chegando, ele me levou até a plataforma da linha de trem. Entrei ali, entrei no trem. Tchau, Phil, tchau. E o trem demorou uns 20 minutos para sair. Eu falei: caramba, né, cara? Já aquele suor. Mas tudo bem, né? Eu estou no horário. Demorou um pouquinho, quase meia hora, mas saiu o trem. Parou na outra estação seguinte. Aí parou de vez. Parou de vez, gente, que não tinha o que fizesse o negócio andar. Foi uma loucura aquilo. Eu comecei a ficar nervoso, porque a única linha que chega no aeroporto era a que eu estava. Tinha gente com aquelas malas grandes.
Cara, e lá em Londres, as estações não tem elevador, tá? Aquelas várias escadas, muitas vezes, cara, você desce com aquelas malas enormes nas escadas, meu, o negócio é violento. E você vê aquele pessoal mais maduro ali com aquelas malas, tipo assim, aonde eu vou agora se o trem continuar? Aquilo começou a me subir, sabe, quando vai começando a esquentar? Sabe aquele foguinho que começa a esquentar na gente? Toca a orar. Falei, Senhor, e agora vem uma mulher e fala, se eu fosse você, eu perdi uma informação, eu sairia da estação, dava 4 estações a pé, para pegar uma outra linha que vai te encontrar na frente. Eu falei, cara, mas o meu avião, meu Deus, é essa estação, é essa linha. Aí o negócio começou a esquentar, mas começou a ferver. Começou a ferver de uma tal forma que eu comecei a ficar, cara, ensandecido. Mas orando, pedindo ao Senhor. Sabe quando irai-vos, mas não pecai, né? Eu já estava, cara, a ponto de perder a linha quando Deus falou comigo assim, volta pro trem. E eu corri, voltei pro trem, cheguei pertinho da porta. Falei, cara, e agora? Esse negócio não sai. Fez o subzinho, cara, eu pulei, fechou o trem, cara. E o trem andou. Quase 40 minutos depois, cara, só que eu já estava em cima da hora de chegar no aeroporto. E já tinha umas 15 estações pela frente. Gente, pensa num drama. Eu vivi o drama, já estava assim, na fervência mesmo. Parou outra vez, os caras mandaram, parou o trem, tem que trocar de trem, mais tempo parado. Meu Deus, gente, eu já estava querendo sair na mão com a minha sombra. Sabe, quando você já está naquela... Tudo bem, cheguei no aeroporto. Tive que correr, que tudo é grande, corre. Gente, sabe aquelas, como é que chama? Aquelas esteira que vai andando rápido? Eu corria, parecia um ciborgue, cara. Correndo, aquele negócio rápido, as pessoas passavam assim. Tchum, tchum. Eu achei que eu tava meu atômico, né? Correndo, cara. Foi uma loucura aquilo, foi uma loucura. Eu fui lá e pega e troca dinheiro pra pagar o negócio na mala e pega a mala e sai correndo. Aí eu cheguei na hora que eu quase saí na mão com o guarda. Porque a hora que eu cheguei na segurança, tem que tirar tudo, né? E tira e tal, e pá. E quando passa no negócio, apita, eu falo, mas como, cara? Se eu tirei o cinto, eu emagreci, minhas calças estão meio largas, cara. E tava dependente do cinto. O negócio começou a escorregar, cara. É sério, eu tinha andando com a perna aberta na frente dos guardas, minha calça foi caindo assim, cara. Eu não sabia o que fazer. O cara falou, você tem coisa de metal? Eu falei, não tenho, senhor. E tentando falar inglês. Aí o cara já percebeu que eu perdi a linha, já me catou, velho. Me fez entrar naquele negocinho, sabe que você fica assim dentro do negócio? O negócio fica dando voltinha em você e... Eu falo, que o que, meu? Eu já tirei tudo, cara. Aí de repente o cara foi com aquela... Aí eu saí, a terceira revista, ele... Eu falei, mas cara... Moedinha de 5 centos. Gente, eu olhava pro relógio e falei... Não é possível, cara. Aí tinha que colocar cinto, colocar tênis, e pegar o computador, e pegar a mala, e pegar aquilo, e o tempo passando. Cara, a hora que eu organizei a bagunça, aí apareceu um flash lá dentro daquele aeroporto. O meu avião saía às 3h20. Eu cheguei no embarque 3h10. Dá pra entrar no avião? 3h10? Ninguém deixa entrar no avião 10 minutos antes. Fala a verdade. Eu nunca vi. Ainda mais em Londres, o negócio é tudo, né? Cara, eu cheguei na sala. Tava assim, ó. Como se fosse vocês. Todo mundo sentado. Me olhando, que eu tava parecendo um decrépito, né, cara? Suado, careca, aquela coisa toda melenta, tudo. Os negócios, cinto pra fora. Mas então eu parecia um mulambo, cara. Um mulambo mesmo. Eu fiquei olhando assim, que todo mundo fez assim, ó. Olhando pra mim, né? Foi muito louco. E era um avião meu, tava lá todo mundo parado. Aí eu fui, eu recobrei um pouco o fôlego. Fui lá, perguntei pra moça, estou porto. Não, mesmo. É aqui mesmo. Aí todo mundo é 3h20. É aqui mesmo. Já era 3h30. Falei, cara, o que tá acontecendo, velho? Eram umas 3h50 quando chegou a tripulação. A tripulação se atrasou. Na hora Deus falou assim comigo. Você viu o que eu fiz? Me atrasou. A
tribulação, cara, para que eu pegasse o avião e não decepcionasse aqueles que me esperavam aqui. A minha vontade era brigar com aquele guarda, mas eu não deixei a minha vontade ser maior do que o meu propósito. Amém, queridos? Eu entrei naquele avião, cara. Eu não acreditei, velho. Eu entrei naquele avião, eu olhava assim, cara, eu tô no avião. Era mais de 4 horas da tarde, cara. Já era botar no Oceano Atlântico. E eu entrei naquele avião e vim. Mas aí não ficou só nisso, né? O inimigo sempre tenta, amém, queridos? A hora que eu cheguei aqui, olhei para a esteira olhou para mim e falou, bobinho, tua mala não veio de novo. De fato, ela não veio. Só que dessa vez eu fui mais esperto, estava tudo certinho, documentado, a mala vai chegar amanhã e está tudo certo. Amém? O motivo pelo qual minha companheira está aqui, a Bíblia. Não tem problema, só tenho ela aqui, ela ficou lá em Londres, ela está vindo, mas eu não me deixei ser vencido pela minha vontade. Eu quero que você entenda isso. Às vezes você vai ser colocado em situações que vão fazer você perder a cabeça. Eu quase perdi a cabeça, era para estar no chilindró em inglês ontem. Mas eu estou aqui, porque eu tenho um propósito. Amém, amém, queridos? Glória a Deus. Desde que a gente é criado, a gente é tentado. Só que tem vezes que as tentações vão ter vitória. Quem pode estar livre? Quem pode estar livre de uma tentação? Eu queria que você entendesse que aquele que tentou Jesus é um cara que ele não brinca de ser quem ele é. Então presta atenção, a descrição que foi dada dele em alguma parte da Bíblia, e você pode ter essa parte lá em Ezequiel 28, eu não estou fazendo apologia ao inimigo, eu só estou querendo que você tenha entendimento quem é esse que tenta nos tentar para nos derrubar. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Isso sobre nosso inimigo, o príncipe das trevas. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. O dia que ele foi criado, ele era adornado desta forma, com ouro e estas pedras. Tu eras o querubim da guarda ungido e te estabeleci. Querubim é a mais alta casta de anjos. Ungido quer dizer separado. Então de todos ele era o preferido. Ele era o separado. Ele era realmente especial perante os olhos de Deus. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele olhou para o trono de Deus e falou, eu sou tanto quanto. E desejou o trono de Deus. Só que nesse momento Deus viu a iniquidade sendo criada no coração dele. Isso fez com que ele fosse derrubado. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzia a cinza sobre a terra aos olhos de todos que te contemplam. Já é algo profético para o futuro dele, daquilo que lhe irá acontecer. Então, para você ter uma ideia que com quem você está lidando não era alguém qualquer, não. Era alguém que tinha poderes. E esse alguém, destronado desse poder, percebeu que contra Deus ninguém, alguém, qualquer coisa pode. Mas eu te pergunto, papai e mamãe, se alguém chegar perto da tua cria, como que você fica? Como que você reage se algum perigo ronda o teu filho ou a tua filha? A gente se encrespa todo. A gente assume uma posição de luta
eu morro, mas dos meus filhos ninguém chega perto. Então foi o que eles fez. Se eu não posso contra o pai, irei contra o filho. Então você e eu somos diariamente tentados para sermos destruídos por aquele que tentou tomar o lugar do pai. E foi assim jogado terra abaixo. Nossos desejos e tentações foram postos a existir pela mão de alguém que volta a dizer que não brinca de ser quem ele é. Então haverá as investidas. Em Gênesis 3, no verso 4, diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, as árvores desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A história humana em Adão e Eva foi mudada. O que Deus tinha para nós não era aquela malfadada ação de comer do fruto do conhecimento. O plano de Deus era outro. Porém, aquilo que já habitava no coração do homem, que são as vontades, que são os desejos, que eu e você temos, que naquele dia houve a renúncia do homem em relação a Deus, porque ele preferiu saciar a sua vontade, ele preferiu buscar a saciar os seus desejos do que obedecer à orientação do pai. Quantas vezes os nossos filhos aprontam? Eles são peraltas, fazem parte. E eu e você somos filhos do pai. O pai nos conhece individualmente. Cada um a seu jeitinho faz as coisas erradas aqui. Amém, queridos? Vem dizer que não. Porque se tem algum que não tem, atira a primeira pedra. Nós somos tentados diariamente a ir contra aquilo que Deus fala para nós não fazermos. E essa tentação realmente pode fazer ruína e destruição. Então eu te peço, avalia bem antes de ceder à tentação. Porque eles fizeram aquilo, eles cederam à tentação, comeram do fruto, aborreceram o pai, foram expulsos do jardim do Éden e seguiram em frente, como casal, coabitaram, tiveram filhos. Só que Deus não deixou de conversar, de olhar por eles. Amém, queridos? Desde então, Deus nunca deixou de olhar por nós. Quem aqui ouviu ou ouve a voz de Deus sabe o que eu estou falando. Deus não desistiu da gente, não é mesmo? Ele é o que era, Ele é o que é, e Ele será aquele que há de vir. Amém, queridos? Então nós temos que entender aquilo que Ele tem para nós. E o que Ele tinha para Adão e Eva, por misericórdia, Ele continua entregando. Em Gênesis 4:7 fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ai! Então Deus vem para Adão e para Eva e fala: gente, não está certo o que aconteceu lá, mas eu vou te ensinar o que você deve fazer. Cabe a você dominar o teu desejo, porque aquilo que eu falei para vocês fazer, vocês não fizeram. E já não serviu de lição, vocês terem perdido tudo que vocês tinham à disposição. Então tira a lição de dominar o teu desejo, dominar a tua vontade, porque elas juntas fizeram você ser expulso do jardim, fizeram vocês a se distanciarem de mim, mas eu amo vocês. Deus fala de novo, amados: eu amo vocês.
Domina essa vontade, domina esse desejo. Cabe a você isso, eu não posso dominar por você. Amados, eu não posso ir lá na sua casa e falar, não abra a geladeira e coma isso. Eu posso dizer para você que eu dou o meu exemplo. Que dominei a minha vontade e em 3 meses eu perdi 10 quilos. Amém, queridos? Eu sou melhor do que você? Não. Mas eu tenho que viver aquilo que eu prego. Como que eu posso ser luz nesse mundo e sal nessa terra se eu não faço aquilo que Deus manda eu fazer? Eu tenho que inaugurar na minha vida um novo ciclo, mas eu tenho que fechar outro antes. E eu estava chateado comigo por não exercer domínio próprio. Então eu olhava para aqueles doces, eu falava, eu não vou te comer, cara. Seu endemoniado. Aqui, ó, graças a Deus. Adoeci, peguei uma hepatite medicamentosa, porque eu estava tomando uns remédios que uma mulher, que um rapaz falou para eu tomar. Cara, quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Restabeleci uma nova ordem na minha vida. Amém, queridos? Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você. Eu tenho certeza que Deus quer restabelecer ordem na tua vida. Mas você tem que querer dominar aquilo que te faz cair. Amém, queridos? Oh, meu Deus do céu. Depois de tanta coisa errada, Deus ainda mostra para eles o que é para ser feito. É muito amor. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus nos ama. É demais o amor de Deus por nós, amados. Amém? Você concorda com isso? Dá uma forte salva de palmas para esse amor de Deus. É muito amor que Ele tem por nós. Uma vez eu vi um homem de quase 100 anos. Perguntaram assim para ele, como o senhor chegou nessa idade, tão bem assim, demonstrando saúde? Sabe o que ele respondeu em poucas palavras? Eu comi menos do que eu precisei. Comi menos do que precisei. Tem Deus nessa história aí. Os homens têm desejo pelo sexo oposto. E muitas vezes faz coisas para satisfazer o seu desejo. Só que eu convoco Deus entrar nessa história. Porque quando há isso, busca Deus. A parceira a mesma coisa. Para entender o que Deus tem para o relacionamento homem e mulher. Porque o relacionamento de um homem e mulher pode ser iniciado, pode ser gerado nas pessoas através de uma atração física, através de uma compatibilidade de temperamentos e tantos outros interesses. Mas como que ele pode ser sustentado se não for pela boa vontade e aprovação de Deus? Só uns exemplos. Esses 3 casais que estão aqui, nós cuidamos deles, eles conheceram as suas esposas e um dia vieram conversar comigo, com minha esposa, sobre um tempo de oração. Do tempo que você veio conversar comigo, Elvis, de orar, o dia que eu falei para você, pode ficar noivo, quanto tempo decorreu? 7 meses. 7 meses? Sem conversar e depois... Só 7 meses? Foi 7 meses? No total foram 2 anos e meio. Foi 2 anos e meio. E você, Greginho? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses só de oração, sem conversar, sem chegar perto. E você, Tratão? 2 e 11. 2 anos e 11 meses. O Cris, eu não estava lá presente no tempo do... Vocês estão entendendo? Não sou eu, mas é Deus que fez a obra na vida deles. Eu já fiz dezenas de casamentos. Nenhum, até hoje, se separou. Nenhum. Sabe por quê? Porque eu não estabeleci prazo, Deus que estabeleceu.
Depois eu trago um dia de palavra, um dia que eu vou ensinar vocês sobre isso. O que Deus falou comigo a respeito dessa direção. E eu deixei Deus tratar as vontades e os desejos. Não fui eu. Eu só, através da minha vida, permiti que houvesse essa ação. E estão aí casados. Quantos anos você é casado, Diego? Mais ou menos. 10. 7? 10. 10? 9. 9? Vai fazer 11 agora. Ok? Vocês conhecem alguém que nós casamos que se separou? Nós. Amém? Por quê? Porque ouviram Deus e não a mim. Glória a Deus. Amém. Então dá uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. O segredo está em ouvir e obedecer à vontade de Deus e não a minha. E não vos conformeis, Romanos 12, pessoas não conhecem, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Só que a gente tem que entender que no meio desse percurso tem surpresa. Quando tudo parece bom, quando tudo está de boa, em tipos, em versões diferentes, nós somos conduzidos pelas nossas vontades a cometer os extremos. Tudo para conseguir saciar as nossas vontades. Deus me deu esse texto agora no meio do louvor. Abre lá para mim, 1 Reis 21, no verso 1. Eu nem tenho ele aqui, vou ler aqui com vocês. E sucedeu, depois dessas coisas, que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda, meu senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o Jizreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Amados, essa é a prova cabal de quando nós não temos as nossas vontades atendidas, a gente emburrece. A gente faz, como é que é? Faz bico, fica bravo. Não vou comer, eu vou pra cama. Brava. E dá aquela vinha pra mim. Bravo, decepcionado, não atendido. Porém, o inimigo, que usa várias formas de nos tentar destruir, usa a esposa, chamada Jezabel. Jezabel fala: amor, querido, o que aconteceu? Por que está assim? Ele não quis dar aquela vinha para mim. Eu queria minha. Eu queria perto de casa, minha casa é bonita. Querido, fica tranquilo. Eu arrumo isso para você. Está bem. Vocês estão conseguindo entender a minha voz sexual? Ela ardilosamente chamou os nobres, os anciãos, convocou um jejum, instigou, contratou 2 homens maus e pediu para que Nabote fosse colocado à porta da tenda, como pode dizer assim, na frente da porta do palácio, onde as coisas aconteciam. E fez aqueles 2 homens perante toda a congregação dizer que Nabote tinha feito coisas erradas, mentirosamente, num jejum. E aquilo era passível de ser a pessoa morta. E Nabote foi trazido para fora da cidade e apedrejado e morto. Porque Jezabel ardilosamente fez Nabote ser morto. Pegou a vinha de Nabote e falou: amor, está aqui. Não era isso que você queria? Não é isso que eu e você ouvimos
da nossa carne quando a gente quer ser satisfeito naquilo que nos é apresentado. Como eu queria pegar o guarda onde pelo pescoço e fazer assim, me deixa ir embora, que eu preciso pegar meu avião. Quando a gente é confrontado pelo chefe no trabalho, quando a gente é confrontado pela esposa, pelo marido, pelas situações do dia a dia, tem hora, cara, que quando a gente não é atendido, a gente fica marrento, cara. Mas a gente tem que entender que há limites. Por isso, antes de ser teu amigo, eu sou teu pastor, igreja. Talvez eu tenha que ser duro em alguns momentos. A maioria das vezes é com amor que eu vou te tratar. Mas haverá um momento que eu vou ter que falar: escuta, não dá para ser assim. Me ouve. Porque por amor de vós eu estou te falando isso. Porque se eu não tivesse, o problema é seu. Mas eu não vim 9 horas, 10 horas de avião para cá para fazer bobeirinha. Eu vim aqui para pregar o Evangelho. Eu vim aqui para dizer que há alguém que nos ama e que por causa desse amor Ele enviou ferramentas para a gente vencer a tentação. Amém, queridos? Amém. Então dá uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Mas como nós falamos, há um jeito. Cabe a mim dominar os meus desejos. Amém? É bíblico, está falado lá. Então segue para mim no texto final. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Voltando ao primeiro texto, para ser tentado pelo diabo. Voltando ao primeiro texto, que é Mateus 4, né? 4, um pouquinho, 4, não mesmo, 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amados, jejum e oração são armas poderosas que Deus dá para nós vencermos tentações. Quando você domina as tuas vontades, você triunfa, você avança, cara. Você vence, cara. É demais quando você vence, quando você vê uma tentação chegar à tua porta e você deixa ela falando sozinho, cara. Sabe, é como se você tivesse parado num farol de carro. Aí você bate o olho, tá vindo uma tentação assim, toda tentando você. Você faz assim, ó. Fecha o vidro, liga o som mais alto, engata primeiro e no farol verde. Não permite aquela tentação chegar a você. Você dá um gás e sai fora da presença da tentação. É tão bom, cara, você se sentir vitorioso diante daquela maldita tentação. E foi o que Jesus falou para ele, cara. Quem é você, cara, para usar contra mim? Deus nos dá as armas poderosas. Resista para que você possa viver o melhor do que Ele tem para ti. Jesus calou a boca daquele cara. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está na palavra a tua dúvida. Está na palavra aquilo que você não sabe a direção. Ah, pastor, mas a palavra é muito grande. Ora. Esfrega a tua cara no pó. Jejua, ora, que Deus revela. Por que revela para uns e não revela para outros? Revela para todos. Mas tem que querer. Amém? Está fria a sala, gente? Vocês querem que... Está passando frio alguém aí? Está de boa? Está fria a sala? Dá uma melhoradinha assim. Acho que não sei se estiver em 21, só para 23, só para ficar mais... Porque nós no calor do louvor, né? A gente estava meio, né? Mas é assim mesmo, é bom. Amém, amados? Então, cabe a mim e a você
dominar as nossas vontades para nós podermos triunfar. Assim como Jesus triunfou. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. E Jesus vai dar uma resposta dessa pro cara. Tipo assim, fica quieto, ô fedorento. Fica quieto, cara. Que o que eu preciso está na minha palavra. A palavra do meu Pai. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, queridos? Ele só olhou para o cara e falou: meu, você não pode tentar, porque eu sou teu Deus. Eu sou o Deus do ontem, do hoje e do que há por vir. Eu estou aqui desde o início, e de glória em glória estarei por todo sempre. Então, se você e eu estamos conectados com o Pai, se você e eu temos uma unidade, uma comunhão com o Espírito de Deus, Deus fala comigo, Deus fala contigo, queridos. Deus nos dá autoridade para pisar serpentes. Deus nos dá autoridade para expulsar demônios. Deus nos dá autoridade para nós impormos as mãos e as doenças saírem das pessoas. Deus nos dá autoridade para que eu interceda para você e você interceda para mim, e nós venhamos a viver coisas tremendas e maravilhosas que nenhum de nós sabe o que é, mas viveremos para vê-las, para testemunhá-las. Eu não tenho dúvida. Deus segurou aquele avião na terra, cara. Deus falou: meu filho vai chegar na hora, a sua família espera. Eu não tenho dúvida. Deus foi claro: eu fiz a tripulação atrasar para que eu pudesse estar na hora. Amém, queridos? Ele faz coisas tremendas, mas você tem que estar obedecendo Ele. Você tem que colocar em prática. Cabe a mim dominá-las. Deus te dá essa força. Eu não consigo, é mais forte que eu. Tudo bem. Tudo bem. Há um momento que a gente vê na palavra que, diante da tentação, foge da presença do mal. Sai correndo. Qual o problema? Você acha que isso é derrota? Você acha que isso é derrota? É nada, é estratégico. Estratégias reveladas. Foge da presença do Senhor. Desculpe, da presença do mal. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Foge da presença do mal. Glória a Deus, como é bom ser falho, né? Como é bom não ser absoluto. Glória a Deus. Foge da presença do mal. Mergulha na presença de Deus. Cara, Ele te dá as ferramentas. Ele te dá as possibilidades. Você não vai ter problema em alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas no Senhor Jesus. Terminar. Levou ainda o diabo a um monte alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amado, eu e você temos vontades. Cara, eu tenho vontade de ter um carro melhor. Tá aqui o Bruno que vende umas carangas da hora. Você que quer comprar uma caranga da hora, tá aqui meu irmãozão Bruno. E eu ainda vou comprar uma caranga da hora. Outro dia ele me mandou uma foto aqui para o seu carro. Uma Porsche. Ah, não gostei da cor, não. Essa não. Não gostei da cor, eu dispensei. Amados, eu creio, eu quero, eu tenho vontade. Mas se Deus quiser dar para mim, amém. Se Deus não quiser, eu ando com o meu carro 2000 numa boa. Ponho lá o GLP, gás e ando sem problema nenhum, amados. Porque eu vim aqui para fazer o propósito de Deus. Eu não vim aqui para pagar de gatinho, para parecer bonito na internet. Eu não vim aqui para satisfazer as minhas vontades. Eu vim obedecer.
Então quando Jesus fala, ao Senhor teu Deus adorarás, só a eles dará culto, é o que nós estamos fazendo aqui, adorando a Deus e a Ele entregando culto. Amém, queridos? Porque se você tem dificuldade na sua vida, eu quero te convidar a dizer, existe uma solução. Existe uma solução. Com essa palavra final, o inimigo deixou a presença de Jesus e os anjos vieram. Eles serviram. Eu quero que você entenda que quando você resiste, quando você vence a tentação, você é recompensado. Glória a Deus. Deus manda os anjos te servir. Cara, eu não sei quanto a você assim, mas você já parou para pensar o que é ser servido por anjos? O que será que eles trazem? Quais as delícias que os anjos podem trazer para mim? Eu tenho certeza que ontem os anjos, um entrou na direção da picape do cara lá, puxou o freio, fez coçar a orelha do motorista, sei lá o que ele fez, que os caras se atrasaram, perderam o caminho, fizeram assim no Waze no motorista. Mas aquilo foi um presente, aquilo foi dos anjos, cara. Eu vendo a tripulação chegar quase 40 minutos da hora do voo. Aquilo foi os anjos, foi um presente, cara. Eu te convido, cara, a se deliciar com os presentes, com aquilo que Deus manda, se você ser servido por anjos. Sabe o que é isso, cara? É inexplicável a sensação. Mas cabe a mim, cabe a você, para termos essa sensação, ter os nossos desejos, termos as nossas vontades, a mim dominados, por mim dominadas. Fecha os teus olhos, cobre o teu Cristo, encolhe um pouquinho a tua face. Esse momento que nós damos continuidade no culto, para oferecer, talvez para você que entendeu o que está sendo dito aqui, entendeu que há um propósito em tudo o que está acontecendo aqui, que Deus quer nos orientar, Deus quer nos guardar, nos cuidar, Ele quer fazer coisas tremendas e poderosas, mas Ele não pode fazer nada que não seja em concordância com a tua vida. Talvez você esteja aqui hoje vindo atrás de uma resposta. Talvez você veio aqui hoje querendo uma direção ou uma orientação. Talvez você tenha vindo aqui hoje buscar consolo para uma dor, para uma dificuldade. Talvez você tenha vindo buscar estratégia, porque há uma batalha sendo batalhada por você, e você precisa de uma estratégia para vencer essa batalha. Se essa batalha não for vencida por você, você pode sucumbir, você pode ser alguém que sofrerá demais. Eu posso dizer que você está na fonte certa, porque Deus é a fonte de toda a vida. Deus é a fonte de toda a resposta, de tudo que a gente precisa para as nossas vidas, em Deus está. E através do que Ele fez com Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, Ele ofereceu para nós todas as respostas, todas as portas abertas, todas as estratégias, todos os medicamentos, tudo para nos curar. Mas esse Jesus Cristo é alguém que não poderá em nada fazer se não for dado a Ele autoridade para isso. Porque da forma que Ele tratou Satanás naquele deserto, é porque Ele tem autoridade para fazê-lo. Mas se eu não der a Jesus autoridade, a Ele, sobre a minha vida, para que Ele possa operar os prodígios, os milagres, aquelas coisas maravilhosas que só Ele pode fazer em nossas vidas, nada será feito. Então talvez você esteja aqui hoje numa condição semelhante a essa. Então eu queria te convidar a você
receber esse Jesus Cristo na sua vida. Talvez você que esteja nos vendo pela internet, esteja sendo tocado a entender que se você não estiver conectado com Jesus, se você não estiver conectado com a vontade de Deus, você não viverá aquilo que Deus tem para a sua vida. Então eu quero te convidar, você que está aqui dentro, você que está me vendo de longe, se você deseja esse Jesus Cristo reinando na sua vida, não você como escravo, pelo contrário, mas como filho, como aquele que foi escolhido por Deus, que todo aquele que escolher o filho, o pai o recebe, mas aquele que rejeita o filho, o pai o rejeita. Eu quero te convidar, recebe Jesus Cristo na sua vida. E como eu faço isso, pastor? Levanta a sua mão, recebe Jesus no seu coração para que você seja transformado. Se há alguém aqui dentro que deseja esse Jesus maravilhoso que tem transformado a minha vida dia após dia e deseja essa transformação, é fácil, é só levantar a mão. Se você já tem Jesus no coração, glória a Deus. Eu declaro isso para você também que está me vendo de longe. Se você deseja ter uma vida transformada, onde você estiver aí na sua casa, se puder, fique em pé ou só levanta a mão. Toma uma atitude transformadora e faz essa oração comigo. Repete essa oração comigo agora. Declara assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu declaro que a partir de hoje, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo de todas as atitudes, de todas as vezes que eu deixei a tentação ser maior que eu, e eu permiti que o pecado e os erros desse mundo fizessem parte do meu dia a dia. Eu renuncio, eu renego, eu nego toda atitude maligna ao longo da minha vida. Eu quero declarar mais uma vez: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu te peço, Deus, escreve o meu nome no livro da vida e faz uma tremenda e poderosa mudança para que eu possa viver tudo que o Senhor tem reservado para a minha vida. É assim eu declaro em nome do Senhor Jesus. Pai querido eterno, eu intercedo por essas vidas que aqui entregaram sua vida a Jesus Cristo, que tomaram sobre si a misericórdia do perdão, a misericórdia que o Senhor entrega, da guarda, da proteção que o Senhor derrama sobre a vida de todo aquele que te aceita como Senhor e Salvador de suas vidas. Então eu te peço, Espírito Santo, consola essas vidas, reúne essas vidas, para que não se dispersem, para que possam aprender de Ti o quão bom e suave é o consolo que somente o Teu Espírito pode promover. Por isso, Deus, eu te peço, guarda-os e os abençoa, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você que fez essa oração, a forma que nós temos de poder cuidar, de dar suporte a você, é você mandar uma mensagem para a gente, dando o seu nome, a forma que nós temos, um e-mail, a forma que nós teremos de poder te acompanhar, de poder declarar a palavra de Deus, para que você possa crescer em estatura e graça. Amém?